Olá novamente, eu sou a Patrícia, professora da disciplina de Contabilidade Geral. Vamos iniciar agora o segundo módulo da disciplina, Sistema Contábil. Antes de assistir a essa videoaula, sugiro uma leitura atenta da unidade 2 da apostila. Na videoaula anterior, nós estudamos o objetivo da contabilidade, os usuários da informação contábil e 3 demonstrações contábeis: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de caixa. E além disso, nós estudamos como identificar se um item é um ativo, passivo, patrimônio líquido, despesa ou receita. O foco da videoaula de hoje é no registro das informações contábeis. Então, o sistema contábil ele é composto de 3 etapas, como nós vimos na videoaula anterior. Registro, que é o momento de identificar se aquele item é um ativo, é um passivo, é um patrimônio líquido, é uma receita, uma despesa. Então, é o reconhecimento, a identificação. A próxima etapa é o registro das transações. Esse registro ele acontece em contas T, que são os métodos das partidas dobradas. E ele acontece também no livro Razão e no livro Diário. Após o registro, nós elaboramos um balancete de verificação, porque o total de débitos tem que coincidir com o total de créditos. O balancete de verificação serve para a gente identificar se houve algum erro de lançamento e corrigir se tiver acontecido. Se fizermos o balancete de verificação e o total de débitos coincidir com o total de créditos e não houver nenhum erro, vamos para a elaboração das demonstrações contábeis. Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos elaborar as demonstrações contábeis partindo das transações, registrando, fazendo o balancete de verificação até elaborarmos as demonstrações contábeis. Então, o lançamento, o registro da transação, ele acontece em contas T. As contas T, elas estão representadas na figura, onde nós temos o lado esquerdo o débito e o lado direito o crédito. Essa é uma convenção contábil. Então, não existe uma explicação por que o lado esquerdo é o débito, por que o lado direito é o crédito. É apenas uma convenção contábil. Então, o lado esquerdo é o débito e ele apresenta o saldo devedor da conta, de uma determinada conta. E o lado direito é o crédito e ele apresenta o saldo credor de uma determinada conta. Então, os títulos das contas normalmente são representativos da transação. Então, o pagamento de salários, nós temos despesa de salários e salários a pagar. Né? Então, são contas que representam determinada transação, determinado evento. Então, o ativo, os débitos e os créditos, o ativo eles aumentam com débitos. Então, no lado dos débitos, nós temos aumenta o ativo. Os débitos, nós debitamos uma conta quando nós queremos reduzir o passivo ou o patrimônio líquido. E nós creditamos uma determinada conta quando nós queremos reduzir o ativo ou aumentar o passivo e o patrimônio líquido. Então, representando aí, nós temos do lado esquerdo, se nós queremos aumentar o ativo, nós devemos debitar. Então, o débito aumenta o ativo. E o crédito diminui o ativo. No passivo, um débito diminui o passivo e o crédito aumenta o passivo. As despesas e custos. O débito aumenta a despesa, o crédito diminui a despesa. E para as receitas, o débito diminui a receita e o crédito aumenta a receita. Então, pessoal, isso aqui é regra, tem que decorar. Então, isso é uma convenção contábil. Então, essa regrinha aqui é importante decorar. Uma forma de ajudar é a seguinte: despesa, ela diminui o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, ele diminui com o débito. Consequentemente, a despesa também vai diminuir com o crédito. Então, olha, se para aumentar um passivo eu preciso creditar, se a receita diminui, então para ela diminuir tem que ser com um débito. Para aumentar um patrimônio líquido, a receita aumenta o patrimônio líquido, então ela vai ter o mesmo saldo, a mesma natureza. Então,
Para aumentar um patrimônio líquido, eu credito. Então, a receita também é creditada para aumentar o patrimônio líquido. Então, a receita ela acompanha o patrimônio líquido e a despesa é contrária ao patrimônio líquido, à natureza do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido ele diminui com o débito e aumenta com o crédito. Da mesma forma, receita aumenta com o débito, receita diminui com o débito e aumenta com o crédito. E a despesa aumenta com o débito e diminui com o crédito. Então, vamos ver um exemplo prático aqui com o registro de algumas transações contábeis. A primeira transação aconteceu em 1º de outubro. Então, no dia 1º de outubro, a empresa iniciou suas atividades com a integralização do capital social da empresa Gestão Limitada no valor de 60 mil em dinheiro. Então, nós temos aí uma transação. A integralização de capital em dinheiro, duas contas estão envolvidas nessa transação. Primeiro, a conta caixa, pelo recebimento do dinheiro, e a outra conta que representa a integralização do capital é a conta capital social no patrimônio líquido. Então, nós temos uma conta de ativo, que é o caixa, e uma conta de patrimônio líquido, que é capital social. Então, nós vamos debitar o caixa, já que ele é um ativo, e ele aumenta com débito em 60 mil, e creditar a conta capital social, pelo aumento do capital social. Então, nos razonetes, ou no livro Razão, nós teríamos débito na conta caixa e crédito na conta capital social, que é o lançamento número 1. A transação número 2, em 1º de outubro também, compra de equipamento no valor de 10 mil à vista. Então, ele comprou um equipamento é um ativo imobilizado, e ele comprou à vista, então o recurso saiu do caixa. De onde veio o recurso para ele comprar o equipamento? Veio do caixa. E ele aplicou esse recurso nos equipamentos. Então, nós vamos debitar a conta equipamentos e creditar a conta caixa. Nos razonetes, isso ficaria configurado da seguinte forma: débito em equipamentos caixa e crédito na conta caixa em 10 mil. Com esse crédito de 10 mil da conta caixa, como ela tinha um saldo de 60 mil, o saldo diminui para 50 mil. Então, débito de 60 menos o crédito de 10, um saldo devedor na conta caixa de 50 mil. E ainda nós temos a conta capital social, que foi derivada da primeira transação de 60 mil. Então, total de débitos tem que coincidir com o total de créditos. Então, nós temos 10 mil de débitos em equipamentos e 60 mil de débito e 50 mil de débito na conta caixa. Então, o saldo de 60 mil. E nós temos o capital social com um crédito de 60 mil. Então, coincidindo o total de débitos com o total de créditos. Na terceira transação, que aconteceu no dia 3 de outubro, nós temos a compra de material de escritório a prazo no valor de 2 mil. Então, duas contas envolvidas. Material para escritório, que é uma conta de ativos, são bens da empresa, e se foi a prazo, um passivo, né, uma obrigação com terceiros. Daqui a um prazo, que o trabalho não informa, o exercício não informa, mas um determinado prazo eu tenho que pagar essa dívida. Então, eu contraí uma obrigação, contraí uma dívida com essa compra de material a prazo. Então, nós vamos ter o débito em material para escritório e o crédito em contas a pagar, no valor de 2 mil. E no livro Razão ou nos razonetes, nós temos o seguinte lançamento: débito em material de escritório e crédito em contas a pagar. Trazendo as demais contas, nós vamos ter um total de saldos devedores de 62 mil e credores de 62 mil. Então, material para escritório em 2 mil, mais o caixa de 50, mais equipamentos de 10 mil, um total de saldos devedores de 62. Contas a pagar de 2 mil, mais o capital social de 60, 62 mil de saldos credores. Sempre tem que bater o saldo devedor com o saldo credor. A quarta transação aconteceu no dia 5 de outubro e é a prestação de serviço à vista no valor de 15 mil. Então, a prestação de serviço à vista envolve também duas contas. O caixa, pelo recebimento do valor da prestação do serviço, e a receita de prestação de serviço.
Então, nós vamos ter débito na conta caixa, porque é um ativo, aumenta com débito, e crédito na receita de serviço, porque as contas de receita são de natureza credora, elas aumentam com crédito. Então, no livro Razão, nós vamos ter o lançamento débito na conta caixa e crédito na conta receita. Então, caixa que estava com um saldo de 50 mil, ou seja, 60 da integralização do capital, menos 10 mil da compra de material, sobe agora para o saldo de 65 mil. Né? Então, 75 mil de débito menos 10 mil de crédito, um saldo de 65 mil. Trazendo as demais contas, nós temos saldos devedores de 77 mil iguais aos saldos credores de 77 mil. Então, essa continha sempre tem que fechar. A quinta transação aconteceu no dia 15 de outubro e a compra a prazo de serviços de propaganda no valor de 1 mil. A compra a prazo de serviços de propaganda envolve também o lançamento com duas contas. Então, a despesa com propaganda e, se foi a prazo, um passivo, contas a pagar. Então, nós vamos ter débito em despesa de propaganda, que é de natureza devedora, então eu aumento a despesa com débito, e crédito em contas a pagar, que é um passivo de natureza credor, então eu aumento o passivo com crédito. Nos razonetes, nós vamos ter débito, lançamento 5, 1.000 em despesa de propaganda e 1.000 em contas a pagar. É só transcrever o lançamento do livro diário para o livro Razão. Trazendo as demais contas, nós agora vamos ter um saldo devedor de 78 mil e um saldo credor de 78 mil. Então, perceba o seguinte, o saldo devedor que na transação 4 era de 77 mil, aumentou para 78 mil, com o lançamento da despesa de 1 mil. E o saldo credor também subiu em 1 mil, que foi a contrapartida do contas a pagar. Na transação 6, que aconteceu no dia 20 de outubro, nós temos que o saldo de material para escritório é de apenas 1.500. A empresa tinha um saldo inicial de material para escritório de 2.000. Se no final do dia 20 consta só 1.500 em estoque, isso significa que a empresa utilizou 500 desse material de escritório. Então, nós temos que dar baixa nesse estoque pela utilização do material. Então, essa baixa vai ser uma despesa. Então, nós vamos debitar a despesa com material para escritório e creditar a conta de material para escritório pela baixa. Então, para diminuir um ativo, nós temos que creditar esse ativo. Então, nós vamos creditar a conta material para escritório no valor da utilização, que foi os 500. Então, no razonete, nós vamos ter débito em despesa de material de escritório pela utilização e crédito na conta material para escritório, que é um ativo. Então, para reduzir um ativo, eu tenho que creditar. Trazendo todas as outras contas, nós vamos ter saldos devedores de 78 iguais aos saldos credores de 78. Na transação número 7, que aconteceu no dia 30 de outubro, nós temos pagamento de material de escritório adquirido no dia 3 de outubro. Então, lá no dia 3 de outubro, nós compramos 2.000 de material de escritório a prazo. Agora, no dia 30, nós vamos pagar esse valor. Então, é redução de um passivo pelo pagamento da minha obrigação, estou reduzindo minha dívida e o valor sai da conta caixa, a redução da conta caixa acontece por um crédito. Então, nós temos débito em contas a pagar no valor de 2.000 e crédito na conta caixa também no valor de 2.000. No livro Razão, nós vamos ter crédito em caixa e débito em contas a pagar. Então, perceba que a conta contas a pagar, que tinha um saldo de 3.000, reduziu para 1.000, pelo pagamento de 2.000 referente ao material para escritório. E a conta caixa, que tinha um saldo de 65 mil, reduziu para 63 mil pelo pagamento de 2.000 do material para escritório. Então, trazendo todas as outras contas, o saldo devedor continua fechando com o saldo credor em 76 mil. Após efetuados os 7 lançamentos, nós vamos elaborar o balancete de verificação para verificar se os débitos estão fechando com os créditos. Então, o balancete de verificação tem a estrutura de 3 colunas.
Uma coluna vem com as contas, traz todas as contas, e as outras duas colunas trazem os saldos devedores e os saldos credores. Então, a conta caixa, o saldo final da conta caixa após as 7 transações é de 63 mil e ele tem natureza devedor, porque é um ativo. Material de escritório tem o saldo de 1.500 e também é um ativo e tem natureza devedora. Equipamentos tem um saldo de 10 mil, também é um ativo e tem natureza devedora. Contas a pagar é um passivo, tem natureza credora com um saldo de 1 mil. Capital social, também um PL, tem natureza credora, então na coluna de saldos credores de 60 mil. Receita de serviço, saldo de 15 mil, também natureza credora. Despesa de propaganda e despesa de material de escritório tem natureza devedora, então elas aparecem na coluna com os saldos devedores. Então, somando os saldos devedores e os saldos credores, nós temos o total de 76 mil. Então, o nosso balancete não contém nenhum erro, nós podemos partir agora para a elaboração das demonstrações contábeis. Então, a primeira demonstração é a demonstração do resultado do exercício. Então, nós vamos ter de maneira dedutiva, primeiro, a receita de serviços, de 15 mil, menos as despesas operacionais, despesa de propaganda, 1 mil, e despesa de material de escritório, 500. Então, lucro líquido de 13.500. A segunda demonstração é o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, nós vamos ter o ativo circulante com saldo de caixa de 63 mil, material para escritório com saldo de caixa de 1.500. Dentro do ativo não circulante, nós temos o imobilizado, que no caso dessa empresa são só os equipamentos com saldo de 10 mil. Então, o total do ativo soma em 74.500. Desses 74.500 do ativo, 64.500 são ativo circulante e 10 mil ativo não circulante. No passivo, nós temos no passivo circulante contas a pagar, de 1 mil, porque elas têm prazo de vencimento inferior a 1 ano. E no patrimônio líquido, o capital social de 60 mil e lucros acumulados. Perceba que esse lucro acumulado é o resultado apresentado na demonstração do resultado do exercício. E esse lucro é transferido para a demonstração do balanço patrimonial. E a última demonstração é a demonstração dos fluxos de caixa. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela mostra a variação no caixa e equivalentes de caixa. Então, o primeiro passo é identificar quais contas representativas de caixa e equivalentes de caixa que essa empresa tem. Ou seja, ela tem a conta caixa, ela tem a conta bancos, ela tem a conta de aplicações financeiras. No caso dessa empresa, nós podemos verificar que ela tem apenas a conta caixa. Então, observando a figura aqui, se nós pegarmos o razonete apenas da conta caixa, nós vamos ter que a primeira transação foi referente à integralização do capital no valor de 60 mil. A segunda foi a aquisição de equipamentos no valor de 10 mil. A quarta transação, o recebimento de serviços. E a última, pagamento de material para escritório. O primeiro passo agora é identificar quais dessas transações são referentes à atividade operacional, quais são referentes à atividade de investimento e quais são referentes à atividade de financiamento. Então, integralização de capital é atividade de financiamento, ou seja, a empresa obteve recurso com o sócio. Recebimento pela prestação de serviço é atividade operacional, ou seja, recebimento pela prestação de serviço inerente à atividade principal da empresa. Aquisição de equipamento é um investimento efetuado pela empresa, então é atividade de investimento. E pagamento de material de escritório também é um material utilizado na atividade operacional, então é atividade operacional da empresa, fluxo das atividades operacionais. Então, observando aqui a demonstração dos fluxos de caixa, nós temos no fluxo de caixa das atividades operacionais recebimento de clientes de 15 mil, menos o pagamento de material para escritório de 2 mil. Então, o fluxo de caixa das atividades operacionais de 13 mil. Ou seja, essa empresa gerou com a atividade principal dela 13 mil de caixa. Ela fez um investimento em equipamentos, então aquisição de equipamentos no valor de 10 mil.
Então, o fluxo de caixa das atividades de investimento negativo em 10 mil por essa compra de equipamentos. E o fluxo de caixa das atividades de financiamento foi a integralização de capital. Então, um aumento de caixa no valor de 60 mil. Somando esses três fluxos, nós vamos ter um aumento líquido de caixa num total de 63 mil. Então, 13 mil de atividade operacional, menos 10 mil de investimento, mais 60 mil de financiamento, nós temos um caixa líquido gerado na atividade de 63 mil. Como o saldo inicial do caixa era zerado, ela iniciou a atividade nesse período, o saldo final do caixa é de 63 mil. Então, finalizamos aqui a nossa segunda videoaula. Nessa videoaula, nós aprendemos as partidas dobradas, o método de partidas dobradas, a conta T, o registro no razão e diário. Agora vocês já estão preparados para fazer as atividades de aprendizagem. Bons estudos e até a próxima.